eu estava monitorando muitas vagas pelo LinkedIn, então fazia, querendo ou não, né, muitas inscrições por lá. Foi até através dessas melhorias que eu acho que eu comecei até a sentir mais resultado, né? De vez em quando eu começava a ter um pouco mais de retorno, tipo, realmente, a partir do momento que eu ia começando a mexer ali, que aí eu realmente via tanto pessoas olhando mais o perfil, algumas que já estavam começando a mandar mensagem. Então, realmente, foi esse processo, assim, de arrumar casa, né, de fato, que eu tava vendo, assim, que, cara, tá dando alguma coisa, vamos lá. Eu já tô começando a ir pro caminho certo. Olá, está começando mais um podcast com os dedicados especialistas, uma conversa com alunos do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Bruno? Tudo certo. Bruno, para a gente poder começar aqui essa conversa, você conseguiu uma proposta de emprego em menos de 51 dias? Sim, foram em exatos 19 aí, na verdade. 19 dias, que legal. Qual foi a área que você conseguiu? Foi numa área comercial, porém com um enfoque assim, muito mais voltado para dados mesmo. Então, Ai, é que show mesmo de, para a área de análise de dados. show de bola, show de bola. O que faz uma pessoa aí na parte de análise de dados, Bruno? Para quem não sabe, né? Então, o pessoal da análise de dados trabalha muito com, principalmente, insights, né? Então, uma das coisas até mesmo que eu fui resolvendo durante o desafio foi muito ligado a isso, onde ela me deu um casezinho lá, não tinha nenhuma base de dados nem nada, então saí explorando, quebrando cabeça, criando ali exposições e realmente buscando alguma coisa, né, que validasse as exposições, meus estudos, o que eu estava realmente olhando. Então, acho que, querendo ou não, né, a galera da área de dados é muito disso, de você não só ter uma opinião de fato, mas você conseguir comprovar aquilo, né, com uma informação de fato ali palpável, sabe? Perfeito, perfeito. Tô precisando de um, tá? Dentro do Ricarreira. Então, depois aí, quem sabe, Quem sabe? uma ajuda aí para analisar os dados dos alunos, ver como que a gente pode estar melhorando o método. Então, vou contar com sua ajuda. Com certeza, eu estaria aí para isso. E, Bruno, você tá falando de onde? Você mora onde? Eu sou daqui de Salvador, na Bahia. Salvador da Bahia. E se você não se importar, você pode falar quantos anos você tem? Uhum. Tenho 27, fiz agora né, nessa semana. Conseguiu a proposta de emprego e conseguiu aí na semana aí do aniversário, então é uma comemoração dupla que a gente está fazendo aqui nessa conversa, né? Isso. Coisa boa, coisa boa. Bruno, só para a gente poder saber um pouquinho de como é que foi a sua jornada, você pode contar aí para o pessoal, antes de entrar na turma do PRH, mais ou menos há quanto tempo você já estava tentando aí buscar um novo emprego? Antes de entrar, eu acho que eu estava mais ou menos uns 4 meses. Eu estava ali já tentando alguma coisa. Caramba, caramba. E por que você começou a buscar aí um novo emprego? Então, eu trabalhava com análise de dados, tinha sido efetivado, mas a minha área acabou sendo atingida por uma demissão em massa. E nesse período, né, comecei a realmente me reorganizar, me replanejar, fazer minhas coisas. Estava ali no período ainda de fechamento da faculdade, né, tava para entregar meu TCC, então realmente foi um mundo de coisas assim para poder estar dando conta naquela hora. Sim. Então, foi a partir daí que eu realmente comecei a buscar novas coisas até encontrar essa oportunidade agora. Eu passei por uma demissão em massa também, né? Não sei se você lembra. E foi 30 dias antes do meu casamento. Eu lembro que eu fiquei um pouco desesperado, né? Ai, meu Deus, e agora? O que vai ser na minha vida? O que vai acontecer? Enfim. Mas quando a gente tem um conhecimento, isso acaba dando uma segurança maior para a gente de que é possível conseguir um novo emprego. Né? Consegui em 20 dias. E eu até queria saber de você, assim, qual foi o sentimento seu lá atrás, quando rolou esse layoff, nessa demissão em massa na empresa que você estava? Acho que o principal, né, de quando eu fui atingido era de pô, o que, que eu poderia ter feito de diferente, sabe? Tipo, como é que eu poderia, assim, não sei, entregado um resultado diferente, participado de alguma coisa, tipo, o que, que realmente poderia ter feito, né, para poder, sei lá, não ser atingido, mas ser realocado, fazer alguma transição, qualquer coisa assim do tipo. Então, acho que foi o principal ponto, assim, que ficou assim mais na minha cabeça de, pô, o que que tá faltando, sabe, para poder eu realmente estar ali como uma pessoa, digamos assim, essencial, né, que não seria cortada, assim, numa demissão em massa. Sim, sim. Agora, Bruno, sabe uma coisa que eu percebi na minha trajetória? Que quando chega esse momento de demissão em massa, de layoff, enfim, é muito mais. A gente acaba sendo só um número para a empresa. Independente do que a gente faça dentro da empresa, independente dos cases que a gente constrói, eles vão olhar para a área, vão falar assim, pô, não precisamos mais dessa área, vamos desligar todo mundo. Não precisamos mais dessas pessoas, vamos desligar essa galera toda do time. Então,
Até para talvez, não sei, você ficar um pouco mais tranquilo. Eu não sei se teria tantas coisas para você ter feito para não ter saído nessa demissão em massa, porque possivelmente não foi por conta do Bruno, e sim da situação da empresa, né? De tudo que a empresa estava passando. Então, fica aí o conselho para você de não fique talvez se martirizando, talvez alguém que esteja ouvindo essa conversa também passou por uma demissão em massa. Quando a gente entende isso, do cenário macroeconômico que a gente está vivendo, a gente entende que pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um, independente se você é ou não super especialista dentro da área, se você tem grandes histórias, enfim. Não sei se hoje você já consegue entender isso e ficar mais tranquilo com esse ponto. Sim, assim, querendo ou não, né, foi uma coisa que, assim, foi o primeiro sentimento que bateu, sabe? Mas quando eu ia começar a pesquisar até um pouco mais sobre outras pessoas que tinham sido atingidas e que nossa, eu tinha como referência, sabe? Tipo, eu via além da empresa, tipo, muita gente via aquelas pessoas, tipo, porra, cara, assim, incrível, sabe? Tipo, ele entregava muita coisa, fazia muita coisa e que ele também tinha sido atingido, sabe? E, então, aquilo, de certa forma, né, foi amenizando esse sentimento de, pô, será que fui eu que fiz alguma coisa errada, que me colocou aqui? E não, tipo assim, não, foi um movimento, aconteceu, então bola pra frente, sabe? Vai ter outras oportunidades, outras coisas, e é isso. Bola pra frente, que bom. E antes do PRH, qual estava sendo o seu maior desafio ali naquele período dos 4 meses para você conseguir o seu emprego? Eu acho que principalmente a triagem de currículo. Foi uma coisa assim que esses 4 meses eu fiquei assim sempre travado nessa etapa. Eu só cheguei a ter de fato, acho que foi uma entrevista que foi pouco após, né, a demissão em massa. Só que enfim, eu acabei não passando, né, na parte de desafio técnico, era uma vaga assim de pleno. E aí eles viram assim, você ainda tá assim meio como júnior, mas quem sabe que quando surgir alguma oportunidade eu te chamo. Mas foi a única oportunidade assim que eu realmente avancei, né, para além de um currículo. Então dali para frente era só aquelas negativas clássicas, né? Vaga cancelada, preenchida por outra pessoa, coisas desse sentido. Então realmente foi, era uma coisa assim que a gente ficava, cara, o que tá acontecendo? Tipo, qual é o ponto? E era uma coisa que ficava mexendo toda hora, sabe? Sim, sim. E é um feedback que não ajuda em nada, né? Aqueles feedbacks que a gente recebe automático. Você não Sim. sabe o que fazer para poder melhorar aquele cenário. É bem complexo essa situação toda. Que ele não tem uma personalização assim, vai dizer, pô, faltou tal característica. Não tem, tipo assim, só encerramos a Rava. Né? Então, seguimos com outra pessoa. Não, seu perfil não tá adequado, sabe? Era uma coisa assim Perfeito. muito genérica, não tem um retorno de fato. Uma Sim, dica que seja de como se preparar, do que analisar, sim, como criar, né, uma melhor oportunidade. sim, sim. Normalmente, quando eu reprovava as pessoas no currículo, eu sempre tentava mostrar os pilares da minha avaliação de currículo. Então, por exemplo, para dados, eu sempre falava, nós preferimos seguir com as pessoas que demonstraram no currículo que tinham mais conhecimento em Python. E aí, qual o ponto? A pessoa decidia, poxa, eu tenho conhecimento em Python, tenho bastante conhecimento em Python, mas se não ficou claro para o Rick, é porque talvez a forma como eu estou contando ali no meu currículo, no meu LinkedIn, não mostra esse conhecimento tão grande no Python. Porque pelo menos a pessoa não ficava tão perdida, né? Mas eu sei que isso não é uma prática do mercado. É só genéricozão, não tem nenhuma palavra para ajudar, e acaba que a gente se sente muito perdido nesse processo, né? Acho que esse até foi até um dos principais pontos, até que eu realmente comecei até a buscar uma especialização na área mesmo. Que eu cheguei, tipo, não tô conseguindo, então, não sei, vou pro mercado, vou apostar em alguma coisa para pelo menos melhorar, né, minha parte técnica, para quando eu realmente chegasse numa etapa ali como eu tinha tido antes, cheguei, não vou perder a chance por causa disso, sabe? Eu vou mostrar ali minhas competências de fato. Então, acho que Perfeito, esse foi o principal gatilho, assim, único que eu tive, né, pelo menos daquela entrevista. perfeito. E Bruno, como é que você me conheceu? Você pode contar pro pessoal aí? Posso. Eu já conhecia, na verdade, assim, desde a época da faculdade, na atuação do Empresa Júnior, né, que você atuava lá na parte de pessoas, da TM, que ficava ali junto com a empresa. Então, eu já conhecia um pouco de lá, então acompanhava um pouco distante. Acho que cheguei a ter um contato contigo na Saná, até uma época que eu cheguei a tentar uma vaga lá. E aí, depois, né, muito tempo aí que foi passando, eu comecei a ver, né, que você estava como recrutador, que você estava trazendo algumas dicas, estava colocando, né, algumas coisas ali de conteúdo pelo LinkedIn, e acho que foi justo na época até que eu ainda estava na época, assim, de estágio, então uma coisa ou outra eu já ia procurando, ia vendo, cheguei, interessante, eu já ia fazendo algumas melhorias, então eu já meio que tinha ali no radar, né, mas por Sim. enquanto eu estava assim mais tranquilo de certa forma, né, naquela zona de conforto, então fui, tipo, seguindo. Aí quando realmente fui afetado, acho que acabou casando, né? Começou a chegar mais conteúdo. Eu cheguei, pô,
tem muita coisa aqui, né, que às vezes eu participei ali de uma live, cheguei, caraca, tipo, o LinkedIn já atualizou isso aqui e eu não tinha. E aí eu já comecei a melhorar, tipo, alguns pontos ali, trazer mais informações, e eu cheguei, pô, é uma coisa assim que realmente tá começando, né, que faz sentido para mim, que ele realmente já mostrou que ele tá antenado, ele sabe das coisas ali que estão acontecendo. Então eu comecei a Legal. acompanhar, e quando eu vi a turma, ainda até fica assim, pô, será que eu vou, será que eu não vou? Porque ia ter uma mentoria de carreira também nessa especialização que eu tô fazendo, mas é muito mais para frente, né, quando eu já tiver uma base mais sólida, que aí eles realmente entram para poder dar algum tipo de auxílio. Então eu cheguei, pô, será que eu espero, será que eu não vou? Mas cheguei, não, vou tentar logo por agora, porque não aguento mais ficar parado só fazendo curso. Perfeito, perfeito. E uma curiosidade, eu fiquei meio tímido quando você entrou na turma. Eu fiquei, será que o Bruno lembra de mim da empresa Júnior? Porque eu lembrava de você. E eu ficava assim, pô, será que ele lembra de mim? Porque eu era mais discreto, assim, no movimento Empresa Júnior, não tinha tanto contato com as pessoas, mas eu lembro dele, não sei se você lembra de mim. Lembro, eu Que lembrava legal, bastante. que Ainda mais no legal. TM e otimismo, né? Que ele ficava ali um do lado da outra, então praticamente quase todo mundo ali já pelo menos via assim de rosto e memorizava bem. Caramba, que curioso. E é engraçado porque, tipo assim, eu falo muito dentro do PRH, e acho que você sabe disso, da importância do network, né? Que é uma coisa para longo prazo, não é só para curto prazo funciona, mas é para longo prazo. E querendo ou não, esse network, por mais que não tenha sido tão forte lá atrás, no movimento Empresa Júnior, quando a gente se conheceu, ele ficou uma sementinha ali, né? Tipo, pô, posso confiar no Bruno, posso confiar no Rick, dá para um trabalhar junto com o outro. E aí depois, não sei quanto tempo depois, 4, 5 anos depois, Você a vê. gente se encontrou de novo. E aí deu certo essa parceria, que legal. Mas que bom que você. Eu até fiquei, pô, pergunta ou não pergunto pro Bruno se ele me lembrava de mim na empresa Júnior, mas que bom que você lembra. Lembro bastante gente. Que Acho que legal. querendo, né, esse network, assim, para mim, pelo menos, foi muito importante, porque tem muita gente, assim, de empresa júnior até mesmo, que nas entrevistas também eu até ia utilizando. Chegava, pô, quando eu ia começar a pesquisar ali um pouco sobre a empresa, eu fiquei, pô, esse cara tá trabalhando aqui. Eu lembro dele que eu já vi ele, tipo, em alguma empresa júnior. Então, até quando eu ia até mesmo falar sobre, né, a pretensão de estar ali, querendo entrar na empresa e tudo mais, eu vi que eram pessoas, assim, que eu via como uma referência, sabe, dentro do movimento. Aqui, pô, eu lembro dele no movimento, ele fazia, tipo, coisas muito fodas, sabe? Tipo, ele sabia muita coisa, ele mandava super bem. Então, se ele realmente tá lá, tipo, é porque realmente lá deve ter um clima, assim, muito bom, sabe? De Sim, pessoas realmente boas que estão ali para fazer acontecer. Então, eram referências que eu já utilizava até mesmo para selecionar algumas empresas. Que realmente eu já perfeito. via que eram empresas que iam além, né, daquele site, do PowerPoint, enfim. Perfeito. Porque você já estava no movimento de você escolher as empresas, né? E não só as empresas te escolherem. Quando você domina tudo que a gente ensina dentro do PRH, começa a mudar essa chavinha, né? Pô, eu também posso decidir se faz sentido ou não para minha história, para minha trajetória, aquela empresa em específico. Então, que bom que você estava fazendo essas análises aí, porque tem gente que aceita só por salário, né? E Sim. não necessariamente só o salário que é importante. O salário é importante, a gente fala sobre isso. Mas não necessariamente é só o salário, e você percebeu isso. Que legal, Bruno. Uhum. Sempre dá uma olhada ali em tudo. E me conte assim, eu falo muito sobre a teoria dos 4Ds dentro do PRH, que são os profissionais desorientados, né, que não sabem qual história escolher e não sabem o que colocar no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas. Tem os profissionais discretos, que são as pessoas que elas têm boas histórias para contar, só que elas ainda não sabem a melhor forma de contar isso no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas. E tem os dedicados, né, que têm boas histórias e validaram que sabem contar essas histórias aí ao longo do processo seletivo. Antes do PRH, você acha que você estava onde dentro dessa teoria dos 4Ds? Desorientados, Uhum. discretos? Eu acho que até não só antes do PRH, mas antes até de começar as dicas, eu estava muito naquele perfil, assim, muito dos desorientados mesmo. Então, tinha muitas coisas, assim, que cheguei, cara, tipo, não sei pra onde eu olho direito, tipo, saía fazendo muita coisa, assim, por fazer, sabe? Tipo, qualquer coisa, assim, que eu encontrava de dica, enfim, de pessoa falando, era aquilo que eu pegava e saía seguindo, sabe? E aí, quando eu fui começando a me aproximar um pouco mais das dicas, né, do RH em si, aí eu comecei a ter um start muito maior para, pô, calma aí, deixa eu dar realmente uma olhada aqui, né? E aí foi a partir dos papos que eu fui tendo aqui, né, acompanhando, até mesmo a forma como algumas pessoas colocavam algumas coisas que eles estavam, né, já tinham feito nas empresas dele, que eu ficava, pô, mas eu tenho uma história que talvez possa ser contada dessa forma também, sabe? Tipo, mas não tenho colocado, tipo, não tenho memorizado, não tenho treinado isso. Então, realmente foi aquele momento que eu comecei a ficar, cara, eu tenho que olhar para isso aqui pelo menos, né, para
tudo bem, tipo, no currículo ainda tô ajeitando até hoje, né, fazendo alguns ajustes, mas pelo menos na entrevista, principalmente para as que já estavam sendo chamados, cheguei, não, aqui eu já tenho que chegar com isso aqui pronto, sabe, para poder Perfeito. realmente conseguir seguir, né, para as próximas etapas agora que eu já tô aqui. Então, priorizando aquele 80-20zinho ali, eu já fui, cheguei, não, bora aqui, já que eu já tô com as entrevistas, deixa eu montar aqui uma historinha para poder realmente já contar ali de direito, com base nas experiências que eu já tive, que eu sei que eu tenho alguma coisa para contar. E Que acho que foi legal. algo que me ajudou bastante até nessa vaga, que eu acabei conseguindo. Perfeito, perfeito. E hoje você é um dedicado especialista, que significa que você recebeu uma proposta de emprego e validou que sabe contar histórias em todas as etapas do processo. Então, tá dentro desse grupo aí seleto. Parabéns, Bruno. Obrigado. E com certeza, eu sei, né, tanto é que você está aqui, que o RH te ajudou com esse ponto, mas para muitas pessoas, Bruno, tem um fator que é determinante para entrar ou não no PRH, que é a questão do dinheiro. E aí até você passou por um processo de layoff, né? Possivelmente você não estava com dinheiro sobrando, né? Ah, tô com dinheiro solto aqui, vou investir e tal. O que foi que eu falei que fez você perceber que valeria a pena um investimento financeiro para entrar no PRH? Cara, eu acho que foi principalmente pelo que eu já vinha acompanhando, tanto de alguns vídeos que você ia colocando de dicas, né, colocando lá pelo LinkedIn, como até mesmo vendo algumas respostas, né, retornos de alguns outros alunos que eles iam colocando. Porque é a partir daí que você começa a ver, cheguei, cara, ele realmente, ele tem pessoas ali, tipo, reais, tipo, eu já conheço ele, tipo, e eu tô vendo que ele realmente tá ajudando outras pessoas ali, tipo, eu tô acompanhando aqui, tô vendo, até mesmo explorando às vezes, os perfis dele, eu ficava, caraca, tipo, realmente tem uma certa linha, sabe, tem um certo padrão ali que tá muito bom. Então, foi a partir daí que a gente começou, eu comecei, né, a trocar aquele gatilhozinho de, porra, beleza, tipo, eu tô com a grana apertada, mas isso realmente não vai ser, digamos assim, uma despesa, um custo de fato. Eu estava começando já a virar o meu olhar para aquilo como realmente vai ser um investimento para mim. Não só, né, para o processo seletivo, claro, que era o meu objetivo principal nesse momento, mas que eu estava começando a ver esse conteúdo e cheguei, cara, isso aqui é uma coisa que eu posso aplicar, tipo, para muita coisa que vai além de um processo seletivo, sabe? Para meu próprio desenvolvimento mesmo. Então foi a partir daí que eu realmente cheguei, não, realmente preciso, né, tá ali, fui acompanhando e aí realmente acabei me matriculando lá. E é um investimento que se pagou muito rápido, né? 19 dias. Sim, com certeza. Não deu tempo ainda nem de chegar todos os boletos. Que coisa boa, coisa boa. Que é uma coisa que a gente permite para as pessoas, tipo, parcelar. Eu sei que o valor às vezes é alto, mas parcela, se dedica, e aí quando você conseguir o seu salário, você vai lá e paga com o salário que você conseguiu, né? Às vezes você fica tentando, empurrando isso, e aí acaba atrasando esse processo de receber um novo salário para poder ter esse conhecimento que é para a vida, né? Como você falou, não é só para o processo seletivo. Você vai levar para sua vida inteira agora. Uhum. Principalmente agora para essas novas oportunidades, né? Essa de agora mesmo eu já vou entrar tipo, com um outro olhar tipo, já muito mais direcionado. Pô, daqui desde o início eu já vou construir qual é que vai ser a minha história, principalmente aqui dentro. Porque se eu for Perfeito. afetado de novo, eu já quero sair de lá, tipo, super tranquilo de não, já passei ali pelo PRH, tipo, daqui a alguns dias eu consigo alguma coisa de novo. Perfeito, perfeito. O que eu acho legal do PRH é que as pessoas entendem que tem que construir uma carreira rica de histórias. Não adianta ficar só focado no dinheiro, porque, tipo, quando você tem boas histórias, é isso que vai te ajudar lá no futuro a ter dinheiro. Quando você entrar nessa mentalidade, vou entrar na empresa para construir histórias, vou entrar na empresa para gerar mais resultados. Isso pode te ajudar ou a ser promovido mais rápido dentro da empresa, aumentar o seu salário, ou então conseguir uma nova proposta de emprego caso faça sentido para você. Então é um conhecimento que vale muito, muito, muito a pena. Não se compara os ganhos que você tem com esse conhecimento do PRH. Isso aí com certeza. Perfeito. E você falou, Bruno, que você já estava participando das lives de aquecimento que eu faço normalmente, né? É de análise de LinkedIn, alguns conteúdos gratuitos e tal. Você viu muita diferença entre o conteúdo gratuito e o conteúdo pago? Eu senti pelo menos uma personalização muito maior, né, para o que a gente precisava. Que era algo aquilo que a gente estava olhando, né? Tipo assim, tinha algumas coisas de dicas que eu peguei na live, tipo, já tinha até colocado lá para fazer uma análise assim rápida, fazer algumas melhorias, mas durante o PRH com aquele aprofundamento, né, aquele tempo que você consegue realmente parar, olhar, sentar, analisar bem aquilo e dar um retorno melhor, tipo, eu já cheguei, não, realmente eu já tinha melhorado, mas ainda não estava tipo totalmente adequado, tipo, por mais que seja, né, era uma coisa assim, mais assim genérica, então eu precisava, né, sentar, pegar e realmente refazer, dar uma melhorada muito maior. Então acho que a Perfeito, principal diferença foi essa, esse aprofundamento muito maior dentro dos conteúdos. perfeito, perfeito. E tem um ponto que as pessoas acho que pulam,
elas vão seguindo já o conteúdo gratuito e já vão querendo melhorar o LinkedIn, o currículo, enfim. Só que tem um processo que é importante, que é o processo do autoconhecimento. Pode parecer papo de coach, mas é importante você saber quais são as suas histórias, de fato, assim, fazer uma reflexão. Essa história é boa, essa aqui talvez não seja a melhor história, essa aqui é a ideal para estar no meu currículo, para estar no meu LinkedIn. É isso que eu estou contando com a minha imagem de fundo. Não sei se você lembra que a gente foi falando um pouquinho sobre a sua imagem de fundo ali, da capa do LinkedIn. Sim, sim. A história que você está contando é essa, vamos melhorar isso aqui e tal. Então, tudo dá para contar uma história, desde uma foto, uma imagem de fundo, até, de fato, na entrevista de emprego, negociando propostas, enfim. Uhum. Foi até através dessas melhorias que eu acho que eu comecei até a sentir mais resultado, né? De vez em quando eu começava a ter um pouco mais de retorno, tipo, realmente, a partir do momento que eu ia começando a mexer ali, que aí eu realmente via tantas pessoas olhando mais o perfil, algumas que já estavam começando a mandar mensagem. Então, realmente, foi esse processo, assim, de arrumar casa, né, de fato, que eu tava vendo, assim, que, cara, tá dando alguma coisa, vamos lá. Eu já tô começando a ir pro caminho certo. Já vai gerando resultado desde antes, né? Desde os Sim. pequenos conselhos. E falando dessa vaga que você conseguiu, Bruno, em 19 dias, como foi que você conseguiu? Foi currículo, LinkedIn, GUP, indicação? Como é que você conseguiu chegar nesse processo seletivo? Eu estava monitorando muitas vagas pelo LinkedIn, então fazia, querendo ou não, né, muitas inscrições por lá. Mas, querendo ou não, né, a maioria das vagas de lá é sempre direcionada para GUP, então também já é direcionado, já ia também me cadastrando por lá. Tive alguns avanços, principalmente ainda bem na GUP, consegui alguns avanços lá dentro para algumas etapas de entrevista, tanto né, para vagas remotas como também para vagas presenciais por aqui. E aí acabei não passando né, em algumas de lá depois dessas entrevistas, mas cheguei nessa atual que eu consegui pegar, que ele já me direcionou direto para o site deles, e aí na hora que eu mandei acabou sendo um processo bem rápido, sabe? Você acha que eu escrevi, já entraram em contato comigo ali, não durou mais do que 2 semanas, e aí eles já tinham tipo, feito todas as etapas, já tinha passado ali com o RH, tinha passado com a liderança. Acabei fazendo aqui 2 entrevistas né, da parte técnica com a liderança, onde eu já saía de lá com aquele sentimento de, pô, parece que realmente ela gostou do meu perfil, sabe? Tipo, ela tá querendo só realmente ver, né, que eu tenho esse domínio técnico para a vaga, que acabou sendo, né, justamente uma vaga de uma senioridade até acima da minha última experiência. Então, para mim foi uma coisa assim muito positiva. E não só ter uma Caramba, vaga boa, como ter uma vaga assim que realmente vai me desafiar de fato. caramba, que legal. E qual foi o diferencial para essa mudança de resultado nas entrevistas, na sua percepção, né? Eu acho que eu já cheguei assim muito mais preparado. Então, principalmente como você sempre comentava, né? Tipo assim, pô, vai se inscrevendo, tipo, em várias vagas, porque por mais que não seja, né, aquela vaga que você realmente quer, que você realmente está buscando, você já vai utilizar aquilo como treino. Então, na semana, principalmente, que eu ia fazer a entrevista lá com o RH, acho que eu tive umas outras 3 ou 4, mais ou menos, entre dinâmicas de grupo e também entrevistas com pessoas de RH, que eu já começava a treinar ali, sabe? Que eu cheguei, pô, já tinha passado ali uma conversa com o Rick, ele já me deu ali mais ou menos uma dica, né, de como estruturar as coisas. Então, já vou começar a testar isso aqui. Aí na primeira eu testei e meio que já saí de lá, cheguei, pô, eu acho que não fui tão bem, ainda não contei da forma que eu realmente queria. Aí na segunda já dei algumas mudanças, mas cheguei, cara, tipo, ainda não fui tão bem assim. Eu já tava começando a pegar esses gatilhos, sabe? Na dinâmica de grupo foi a mesma coisa, tipo, eu cheguei, cara, eu não me escolheria, tipo, com base no que eu fiz aqui. Então, eu já saía de lá, tipo assim, pensando, pô, tenho que mudar, tipo, e melhorar aqui já pra próxima. Então, quando eu cheguei, tipo, nessa atual, eu, tipo, já cheguei com uma história, assim, muito melhor, tipo, muito mais definida, já mais memorizada, né, pra mim, e já consegui ir muito mais direto nas coisas. Então, Que realmente, legal. me ajudou muito esse treino. Que legal, que legal. É um processo evolutivo, né? As pessoas acham que, vou entrar no PRH, já a primeira entrevista eu vou conseguir mandar bem e pronto, vou conseguir meu primeiro emprego com a primeira entrevista. Nem sempre. Às vezes a gente tem que treinar, tem que melhorar, tem que ler a pessoa que está ouvindo a nossa história para ver se a pessoa gostou, não gostou, aplicando os gatilhos mentais que a gente ensina dentro do PRH. E acho que é isso que eu falo para todo mundo. Se inscreva nas vagas. Que bom que você fez isso. Vai se Sim, inscrevendo, vai treinando, porque não tem comparação. Você fazer uma entrevista comigo, por exemplo, num ambiente seguro, só eu e você, e fazer uma entrevista de fato com uma vaga no jogo, né? É totalmente diferente. Então, que bom que você siga esse passo a passo para não perder essa vaga, né? Senão talvez você teria aí nem, pois nem que se é. treinar. Estaria continuando tentando aí, provavelmente. Pois é. E, Bruno, você falou que você estava passando por um processo muito conturbado na sua vida como um todo, de finalizar a faculdade,
de ainda ter contratado outra mentoria também, né? Ter que conciliar todos os pontos aí. Sei que você ajuda também na questão da sua casa, todas as rotinas da casa. Como é que você fazia para organizar o seu tempo, para se dedicar, para estudar o PRH e também para participar das entrevistas, né? Olhar para o processo seletivo, fazer networking. Como é que você fazia essa gestão do tempo? Olha, principalmente foi muito utilizando daquela técnica da priorização, né, daquele 80-20. Então eu ia fazendo, vendo assim, o que, que realmente era a minha prioridade, digamos assim, para o dia, para a semana, para poder focar naquilo. Então, como eu já estava participando de alguns processos, em alguns ainda não estava tendo retorno e tudo mais, eu estava focando muito mais, né, justamente, tanto no curso, então eu dedicava ali uma parte do meu tempo para poder estudar um pouco mais a parte técnica, como também ali na parte do PRH. Então, nas oficinas eu já me preparava, assistia um pouco das aulas antes mesmo de ela acontecer, pegando aquelas dicas para poder já ir começando a me preparar, já ir fazendo alguns pequenos ajustes. E aí, quando eu comecei a realmente ter a resultado de entrevista, que eu ainda não estava tipo, nessa etapa lá do curso, cheguei, não, mas eu já vou ter minha entrevista, então eu já vou pular para esse módulo daqui para poder começar a me preparar e priorizar realmente isso aqui. Então, até na semana mesmo que eu estava nessas entrevistas todas, tinha algumas coisas que eu não estava nem conseguindo fazer. A minha parte mesmo do curso técnico, eu acabei de tipo, reduzir meu tempo que eu estava fazendo lá, cheguei, não, tenho que focar aqui agora, tipo, é o que realmente eu estou precisando, né, o que eu vou priorizar. Então, Perfeito. essa Perfeito. questão das priorizações era o primordial. Perfeito. Isso é um ponto positivo que as pessoas não entendem sobre você ter um método, um curso gravado, porque, pô, já tá tudo lá. Ah, passei para entrevista com a RH, ainda não chegou a oficina das entrevistas, mas já tá lá, já tem um conteúdo gravado que você já pode assistir. Passei para um case técnico, já tem um módulo inteiro de case técnico disponível para você assistir, saber como lidar e tal. Então, você poder assistir, reassistir, ver como que você pode estar melhorando. Que bom que funcionou para você, porque talvez se tivesse só esperando as oficinas, você não conseguiria ter tantos avanços aí, né, no processo seletivo. Que bom. Sim, sim. Então, muitas dicas assim. Ainda tô lá, tipo, acho que tô, sei lá, em 30%, 40%, mas realmente o que eu vi realmente era o que fazia sentido, que eu realmente precisava, né, para cada período ali que eu fui passando. Perfeito, perfeito. E, Bruno, você tinha essa jornada de conseguir emprego, muitas vezes ela é cansativa, né? Tipo, é uma frase que o Thiago, ele falou uma vez, o Thiago de Trade Marketing, procurar trabalho dá trabalho, é cansativo, é desgastante. Tem dias que são muito difíceis, né? Não sei se você passou por alguns processos assim de dias difíceis, talvez receber negativas de processo seletivo, né, e acabar se desanimando. Mas normalmente quando isso acontecia, o que você fazia para poder não desanimar, para você continuar nessa jornada se dedicando, né? Acho que, querendo ou não, era de estar participando da comunidade e de ver, digamos assim, que tava todo mundo meio que junto ali. Tipo, quando alguém realmente conseguia alguma coisa, tipo, tava todo mundo comemorando junto. Quando alguém, tipo, não tava tendo tanto resultado, tipo, a gente tava lá, tipo, tava se ajudando, tava dando dica, tava se oferecendo para contribuir realmente de alguma forma, né? Então, acho que ter esse apoio, assim, era muito, assim, fundamental. Acho que isso eu acabei principalmente até passando, até chegar nessa notícia da proposta de fato, porque eu tinha participado de várias entrevistas na semana, e por mais que eu já saía dela, tipo assim, pô, eu acho que ele não vai me escolher, não, tipo, eu realmente não fui tão bem ali. Ainda existia, digamos assim, aquele pouquinho assim de esperança, sabe, de você pelo menos avançar para a próxima. Mas aí quando eu fui recebendo a primeira negativa, a segunda, a terceira, a quarta, aí eu já fiquei, cara, se eu der ruim nessa daqui agora também, tipo, eu já vou ter que voltar tudo do início. Então já tava realmente colocando minha cabeça no lugar para, meu Deus, ter que organizar, tem que começar realmente a me candidatar de novo, a fazer novos ajustes, a realmente correr atrás de fato, né? Porque os que Perfeito. eu estava em linha andamento já tinham ido, então agora aquela dinâmica de sempre, né? Bola para frente, bora lá, não dá para parar. Perfeito, perfeito, perfeito. E você falou um ponto que eu acho que é muito, que tem muito valor dentro do PRH, que é a questão da comunidade. De fato, você ter pessoas do seu lado, todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo na mesma pegada, estava todo mundo querendo emprego, e não existe competição. Por mais que pareça loucura, mas não existe competição dentro do PRH. Não sei se você lembra, na turma, tinha umas 5 pessoas de dados, seja Sim. tentando fazer uma transição para dados, seja já sendo especialista com dados. Queria saber de você, você sentiu algum tipo de competição dessas pessoas com você lá dentro do PRH? Não. Inclusive, eu usava até muito das experiências, né, das dúvidas que eles tinham, das dificuldades que eles tinham, para poder até mesmo melhorar a minha parte, sabe? Tipo, eu começava a ver o perfil deles, chegava, pô, olha como é que tá, tipo, aqui a parte dele, tipo, isso aqui ele já organizou melhor, tipo, ele aqui já teve um resultado, tipo, deixa eu dar uma olhada também o que, que ele fez de diferente, que eu posso estar fazendo também, sabe? Então eu Perfeito, utilizava até mesmo isso como inspiração, tipo assim, pô, realmente o cara tem um perfil aqui muito foda, tipo, eu vou tentar ver aqui mais ou menos como é que eu posso chegar perto disso, sabe?
Perfeito, perfeito. E eu tenho certeza que a turma toda de dados deve estar super feliz com você. Você é o primeiro de todos da galera de dados que conseguiu o emprego, 19 dias também, né? Foi muito rápido. Mas é aquilo que você falou, todo mundo comemorando em conjunto, todo mundo querendo o sucesso do outro, porque tem vaga para todo mundo. Só a gente criar essa comunidade do bem que a gente foi criando dentro do PRH, né? Sim, sim. Até mesmo tem muita pessoa lá que eu ficava vendo que, cara, tipo, ela trabalhando, tipo, deve ser muito foda, sabe? Porque ela mostrava, tipo, muito conhecimento, ela tinha. Era tipo, aquele tipo de pessoa que chega, cara, eu quero muito estar junto de uma pessoa dessa, sabe? Então, são pessoas assim que eu realmente levo pra vida e tipo, cara, se surgir uma vaga e eu souber que ela tá procurando, eu vou indicar ela, sabe? Então, Exatamente. isso pra mim é muito importante lá dentro. Exatamente. Tipo, um consegue, puxa o outro. Vai indicando. E o processo de oficina é diferente por conta disso. Porque se fosse só um curso gravado, não teria como você identificar soft skills da pessoa, né? Da comunicação, da dedicação, as histórias dela. Mas agora, quando você faz parte desse processo de criação de network, você já sabe que não, aquela pessoa ali surgiu uma vaga de desenvolvedor. Eu sei que tinha uma desenvolvedora boa na turma do PRH. Vou chamar ela para ver se faz sentido para ela participar dessa vaga. E aí vai um ajudando o outro. Então, que bom que você sentiu isso e que de fato não é uma coisa que mentirosa, né? Que eu tento vender para as pessoas. Não mesmo. E Bruno, quando você entrou no PRH, você imaginava que você conseguiria uma vaga tão rápido em 19 dias? Olha, eu não imaginava assim realmente que fosse ser tão rápido. Tipo, eu tava trabalhando assim muito de, pô, tô me planejando aqui pra, sei lá, daqui esses 51 dias aí eu realmente consegui alguma coisa. Tipo, se eu vier antes, ótimo, porque eu tava vendo que tinha muita gente ali que tava conseguindo. Mas, né, eu não tava, digamos assim, botando essa expectativa assim tão alta, né, de ter esse retorno, dado todos os últimos que eu tava tendo, sabe? Tipo, tanto processo que eu tava me inscrevendo que não tava nem passando de uma triagem. Então, eu mesmo estava lá, acho que, não, vou me organizar, vamos lá, passo a passo, vamos aos poucos aqui, até isso aqui dar certo. Que bom. E uma coisa que é importante, dedicação que você teve. Porque não é só comprar o curso, não é só ter uma assinatura, não é só participar de forma passiva nas oficinas, é colocar em prática. Então, não é fácil. Eu acho que você sabe bem disso, você é a prova viva disso, de que não adianta só pagar lá, assinar e comprar e botar na conta do Rick. Ah, não consegui meu emprego em 51 dias. Mas beleza, você fez todos os exercícios, você avaliou todas as suas histórias, gravou áudio, foi fazendo tudo que a gente aconselha. Se não fez, então você não se dedicou tanto. Nem sempre precisa tudo, né Bruno? 80-20 fazendo ali e consegue. É aquilo que faz mais sentido que tá precisando. Tipo, vai ter Exatamente. conteúdo tipo de tudo, desde o mais básico até pra galera que já tá mais experiente aí. Que Então, legal. com certeza vai achar algum conteúdo que vai melhorar em alguma coisa. Coisa boa, coisa boa. E aí, agora que você conseguiu esse emprego, quais são os próximos passos aí para você, tanto de carreira quanto pessoalmente? Quais são os seus próximos sonhos? Cara, querendo ou não, né, era uma das coisas até que eu já tinha comentado e que eu acho que até me ajudou a conseguir essa vaga, de que realmente eu quero, tipo, entrar, tipo, eu quero me referenciar, né, nessa área, tipo, tanto em conhecimento, de estar resolvendo problemas ali da área, como até mesmo também de estar propagando esse conhecimento. Então, acho que casou muito, tipo, essa questão assim com a vaga, né, com os desafios que vão ter nessa empresa, né, que eles já mostraram ali um pouco mais do panorama, de como é que vai ser um pouco da rotina. Então, vai ser uma coisa assim muito alinhada com meus planos, digamos assim, para o futuro, de realmente estar em contato com grandes coisas, com grandes mudanças, com grandes análises, enfim. E daqui para frente é muito disso, de continuar nessa especialização e seja crescer lá dentro, ou seja, talvez no futuro pegar alguma oportunidade melhor, mas realmente é bola para frente e vamos lá. Caramba, construir novas histórias, né? Foco total em ter essa carreira rica de histórias. Por isso que o canal Rica Carreira, as pessoas acham que é para. Eu ensino as pessoas a terem carreiras ricas de dinheiro. Não é rica de dinheiro, é rica de histórias. Rica de histórias. Com certeza. Show de bola. E qual conselho você daria para uma pessoa que está buscando emprego? Cara, vai ser difícil, mas é só ter bem uma orientação, sabe? Tipo, se você estiver bem orientado, e que com certeza aqui dentro eu fui, tipo, você vai conseguir. Tipo, é só não desistir e realmente seguir aquele passo a passozinho ali. Não precisa ser, né, o pé da letra. É aquela coisa. Ver o que faz sentido para o momento. Tipo assim, tô na etapa de entrevista, vê a parte da entrevista, cara. Tô na etapa, tipo assim, que não tô tendo resultado, não. Beleza, vai desde o início. Tipo, isso vai ser o mais importante, de entender realmente o momento que se está e realmente conseguir essas melhores orientações para aquele momento. Perfeito, perfeito. E uma coisa assim, independente se a pessoa vai entrar no PRH ou não, se ela vai ficar no conteúdo gratuito ou não, mas um conselho que eu dou para todo mundo, segue um método só. Não fica misturando, não.
porque senão você vai pegando uma dicasinha dali, outra dica do outro, aí vai misturando, gera conflito. É melhor você seguir uma pessoa e vai com ela até o fim, porque acho que foi um pouco o que você falou, né? Pô, Rick, antes eu tava ouvindo um pouco de todo mundo, pegando um pouquinho os conselhos. A partir do momento que você compra, você fala, já botei meu dinheiro aqui. Eu tenho que seguir, né? Não faz sentido eu ficar ouvindo outras pessoas. Então, acho que também isso acelerou o seu processo, né? Sim, com certeza. E isso eu até peguei até no início, porque lá nessa outra consultoria eles chegam a fazer uma análise de currículo, que a gente manda, eles pegam e dão alguns feedbacks. E aí, assim, um modelo até que eles disponibilizam até pelo próprio site, e, cara, isso aqui não faz sentido até mesmo com o que eu estava olhando por aqui. E quando eu comecei, né, a analisar um pouco mais, tipo, do que você falava, tipo, do que eles tinham comentado e tudo mais, e, cara, esse modelo que eles estão utilizando não faz sentido para mim. Tipo, é muito mais fácil eu começar realmente a pegar esse modelo daqui, tipo, trabalhar em cima dele, porque ele é realmente o que eu vejo que faz muito mais sentido, que tem muito realmente mais integração, né, com as plataformas e tudo mais. Então eu cheguei, não vou, tipo, seguir aquilo lá. Tipo, eu fiz, beleza, me deram feedback, mas eu vou seguir o daqui que é melhor. Bom, e deu certo. 19 dias, tá aí, prova viva aí disso. Que bom, Bruno. De verdade, muito obrigado pela sua dedicação, pela sua história. Queria saber se você permite que a gente compartilhe o seu LinkedIn com outras pessoas. Você tem a URL do seu LinkedIn, sabe de qual? Tenho. Ele é Bruno da Bar, com B-A-H no final. Perfeito. E aí, caso alguém queira possivelmente falar com você, eu acredito que você está super aberto para poder falar, né? Se eu sou mentiroso, se eu te paguei, se eu sou um charlatão, se funciona mesmo PRH e tal. Tenho certeza que Com você vai estar certeza. disponível. Não só estou disponível para falar, como já estou até indicando. Já participei de alguns grupos que o pessoal tava assim, pô, mas o grupo isso, o grupo aquilo, não sei o que. Cara, dá uma olhada nesse conteúdo aqui, vê se faz sentido para ti. Tipo, eu fiz lá, tipo, me ajudou pra caramba. E aí chegou, não, beleza, eu vou dar uma acompanhada nesses conteúdos. Então, querendo ou não, é uma coisa assim que eu já estou mandando assim para quem eu vejo que precisa, sabe? Eu acho que tem Obrigado, muita Bruno. gente por aí que realmente precisa dessa orientação. Muita. O brasileiro, tem muito brasileiro discreto. O brasileiro é muito bom. Tem muitas histórias para contar. Só não sabe a melhor forma ali de valorizar essas histórias. E que bom que você está nessa comunidade do bem de querer ajudar outras pessoas, né? Não é guardar esse conhecimento para você. Não, tem mais gente sofrendo, tem mais gente precisando conseguir emprego. Deixa eu divulgar, deixa eu mostrar para mais pessoas, deixa eu ensinar o que eu sei, o que eu aprendi. Então, você é uma pessoa diferenciada. E obrigado por compartilhar isso. Você é o primeiro de dados aqui, dos dedicados especialistas. Vai virar uma grande referência para a galera de dados aqui também, os futuros que vão ser entrevistados. Tá bom? Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.